Olá, pessoal, tudo bem? Ótimo sábado para você. Como sempre, aqui no sábado eu faço um videozinho de convite para vocês estudarem a lição comigo durante essa semana, fazendo uma pequena introdução do nosso estudo. Antes disso, não se esqueça de curtir o canal, tá bom? De se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E um recado aqui no Instagram: o vídeo do IGTV não está mais aparecendo no feed. Quando você entra no meu perfil, na parte do feed não está mais. Então você tem que selecionar o ícone do IGTV e aí os vídeos vão estar lá, tá bom? É por causa de uma atualização do Instagram que teve aí, que foi por causa daquele bug que a gente ficou uma tarde sem redes sociais, porque eles estavam atualizando, aí deu ruim, enfim. Então isso aí é uma atualização nova, tá? Vamos falar então da lição dos jovens do sábado, dia 9/10, e dos adultos também, dia 9/10. O título da lição do trimestre dos jovens é 10 promessas e a dos adultos a lição eterna, lição 3, tá bom? No sábado, na lição dos jovens, tem uma tirinha que eu achei super legal, que são 3 imagens, e aí, tipo, eles sempre pegam uns memes e adaptam para o tema da lição, né? Então, assim, o plano, né? Aí uma plaquinha assim, em reunião. Depois tem uma imagem da cruz, né? Das 3 cruzes ali, ou seja, Jesus morrendo por nós, e na terceira imagem a tumba, né, com a porta aberta, como Jesus ressuscitou, escrito embaixo, deu tudo certo, né? Então, nessa lição dos jovens, a gente vai ver um pouco sobre a relação dos 10 mandamentos com o plano da redenção, com a salvação. Inclusive, o texto de Deuteronômio 5:1-15, que a lição sugere que nós leiamos, né, fala exatamente do momento em que Moisés está relembrando, está recontando os 10 mandamentos, né, relembrando o Sinai, e diz e repete os 10 mandamentos para o povo, né? O que os 10 mandamentos têm a ver com o plano da redenção? O que os mandamentos têm a ver com a nossa salvação? A gente vai entender isso durante o estudo da lição da semana dos jovens e dos adultos também, porque basicamente o tema é o mesmo, eles só abordam de uma forma diferente, né? No sábado, a lição dos adultos eu percebi que vai ter um foco maior na questão da, como diz, aliança eterna e também a relação da aliança com a salvação, né? Então, a lição já diz ali no textinho do sábado que a gente vai analisar a ideia da aliança no livro de Deuteronômio e a sua relação com a salvação. A salvação, falar sobre salvação, gente, não é fácil, mas é muito importante que nós entendamos que nós somos salvos pela graça, né? A nossa salvação é de graça e nós somos salvos pela fé, né? Deus, Jesus, quando morreu na cruz, ele ofereceu essa salvação para nós. Na época do povo, Jesus não tinha morrido ainda, mas eles tinham a promessa de que um dia viria um Salvador. Então, Deus fazia aliança com o povo, né? Oferecendo essa graça e dizendo: olha, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados e vocês serão salvos, né? É isso que basicamente, se a gente fosse colocar aqui resumir de uma forma bem simples, porque é muito mais complexo que isso, seria essa a intenção. Eu achei muito interessante a perspectiva que a lição trouxe, que no original do hebraico não existe, né, esses 10 mandamentos como se fosse algo mandatório, obrigatório, né, um comando. No hebraico, isso, essas regras, né, são chamadas de 10 palavras. E essas palavras, elas têm conotação de promessa. Então, é muito claro a gente ver isso, por exemplo, quando lá no 5º mandamento Deus fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, essas palavras, elas também têm a ver com promessa. E eu queria ler aqui
uma partezinha da lição dos jovens que eu achei bem interessante, e falando justamente sobre essa questão desse relacionamento de Deus, né, dessa proposição de Deus, e diz o seguinte: em vez da gente entender como faça isto, o texto está dizendo mais precisamente, sendo que eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, eu prometo que você não terá outros deuses diante de mim, porque ele é o único Deus. Eu prometo que você não fará imagem de escultura, porque você não precisa de uma imagem para adorar. Você foi feito à minha imagem e semelhança. Deus salva as pessoas e ganha a confiança do coração delas. E como resultado, naturalmente desejarão segui-lo. Você consegue entender aqui a importância da obediência? Porque nós obedecemos a Deus como um resultado do nosso amor por Ele e como resultado de que nós aceitamos essa salvação. Agora, para que nós possamos amar a Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. A gente precisa buscar a Deus. A gente precisa construir um vínculo com Ele. E para isso nós precisamos buscá-lo, né? E aí nós vamos obedecê-lo. Então, a gente vê aqui, logo no início, que não existe salvação sem obediência, porque a obediência é uma consequência da salvação, né? A gente vai ver também, por exemplo, já vindo aqui para a parte da lição dos adultos, do domingo, Aliança e o Evangelho, vem falando sobre essa questão de que Abraão foi chamado por Deus, e Deus fala assim: olha, Abraão, eu tenho grandes planos para você, eu vou fazer de você uma grande nação, mas sai da sua casa, sai da sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque tem pessoas que estão longe daqui que precisam me conhecer e eu vou usar você para que eles possam me conhecer. Só que quando Abraão aceitou essa promessa, ou seja, quando Deus ofereceu esse evangelho, né, a salvação para Abraão, Abraão aceitou, ele não ficou parado. Ele obedeceu a Deus. O que ele fez? Ele saiu. E a fé dele foi importante, por quê? Porque ele nem sabia para onde ele estava indo, né? E aí, quando ele chegava num lugar, Deus falava, fica aqui. Quando chegava o momento, Deus falava com ele, sai daqui e vai para tal lugar. Então, Abraão, ele se colocou totalmente à disposição de Deus para fazer o que Deus achava que deveria ser feito. E para isso, ele o obedeceu. Mesmo quando, nas situações, ele não entendia direito. Então, a gente vê aqui, gente, que Abraão, ele foi justificado pela fé dele, mas ele também obedeceu a Deus. Então, é por isso que é importante, né, a gente entender que a salvação está ligado à nossa obediência. É através da nossa obediência que nós demonstramos que amamos a Deus e que estamos salvos, tá bom? Então, basicamente, esse aí é o cerne da lição, e no caso da lição dos adultos aqui, tem essa questão do evangelho, né? Justamente por causa da salvação, que é pela graça mediante a fé, que Abraão demonstrou quando saiu da casa dele, foi para um lugar onde ele não conhecia, obedecendo a Deus para levar e para testemunhar para outras pessoas que precisavam. A lição de segunda dos adultos é a Aliança Israel, e a lição dos jovens é 10 palavras, o caráter de Deus. A lição dos adultos vem falando um pouco sobre a forma com que Deus trabalhou com o povo de Israel, desde o primeiro momento em que Deus deu a lei lá no Sinai, né? E que Deus fez o compromisso, a aliança com o povo, até no momento em que passaram-se 40 anos e estava todo mundo lá para passar o Jordão, para entrar na Terra Prometida, e Moisés vai ali e repete a lei com o povo, né? E a lição vem mostrando a fidelidade de Deus para com o seu povo e com relação às promessas que Deus havia feito com os patriarcas, né? E que mesmo depois de mais de 400 anos que o povo passou no Egito como escravo, Deus ainda cumpriu o que ele havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó.
Deus, então, oficializa, né? A lição até colocou entre aspas, oficializou a aliança que ele havia feito com os 10 mandamentos. Isso não significa que os 10 mandamentos não existiam. A gente vai ver na lição de amanhã que existia sim, Deus só não havia escrito, né? Deus não havia escrito para o povo, mas os mandamentos de Deus estavam no coração de Abraão e a gente vai ver isso amanhã. E por que era enfatizado assim essa questão da obediência, né, gente? Porque Deus, ele nos dá a salvação, ele deu a salvação ao povo. Mas também é necessário que o povo fizesse a parte dele na aliança, que era obedecer. Aí você pergunta assim, Maura, mas a gente não pode se salvar, a gente com as nossas próprias obras, a gente não se salva, né? Realmente não. Mas na verdade, gente, pensa aqui, ó, eu vou usar uma ilustração bem interessante que eu vi esses dias. A salvação é de graça. Cristo já morreu, já pagou o preço por nós. O que a gente precisa fazer é aceitar. É como se fosse assim: você tem diante de você um copo que está cheio de água e você tem sede. Você não vai matar a sua sede se você não beber, né? Então você precisa esticar a mão no copo, pegar o copo e beber. A salvação é assim: a salvação está ali diante de você. Você precisa aceitar, beleza, eu aceito. Só que você tem que tomar, você tem a sua parte, que você tem que pegar o copo e beber, você tem que aceitar a salvação. E como que eu faço isso? Eu mostro que eu aceito através da minha obediência. Lembra que não é obedecer por obedecer, mas isso é resultado de um relacionamento com Deus, e eu já falei bastante sobre isso aqui. A gente está vendo bastante também esse tema sendo recorrente na lição, né? Na lição dos jovens, que fala a respeito das 10 palavras, vem falando também dessa questão da aliança, né? De que Moisés, ele fala assim que Deus estava fazendo uma aliança com o povo naquele momento, com essa nova geração que estava para entrar em Canaã, né? E ele até dá um exemplo aqui a respeito do mandamento, que é tomar o nome de Deus em vão, e muitas vezes as pessoas leem esse mandamento e não têm ideia do real sentido. E eu achei muito interessante essa interpretação que a lição dá, e é muito importante a gente ler quando pessoas que são especialistas e que entendem o original dão esse significado, né? É igual, gente, quando a gente ouve uma música em inglês e depois ouve a versão da música. Não é a mesma coisa quando você ouve a música em inglês no original, né? Quando você vê a tradução, você vê uma versão da música que muitas vezes, por não ter palavras que deem aquela impressão parecida, a gente não tem uma real dimensão. Então, quando a lição traz esse ponto de vista do tomar o nome de Deus em vão, dá a ideia de que não é simplesmente assim você falar, ó meu Deus. Isso sem ser útil, né? Sem ter um objetivo com isso. Então, isso tem a ver mais com a forma como você usa o nome de Deus e que tem a ver com a sua coerência. Então, o mandamento, ele dá a impressão aqui, ele dá a ideia, ele afirma que seguir a Deus, né, você tem que ser coerente. Quando você diz que você é filho de Deus, quando você diz que você segue a Deus, você precisa ter uma vida coerente com as suas atitudes. Porque se você não é coerente, você está usando o nome de Deus em vão, mostrando para as pessoas aquilo que você não é. Então, ele diz, esse tomar o nome de Deus em vão tem esse sentido. E eu achei muito interessante. E que isso equivale a uma traição. Ou seja, quando você usa o nome de Deus em vão, só que você não reflete isso nas suas atitudes, isso é como se fosse uma traição para com Deus. E aí, diz que a tradução mais exata seria carregar o nome de Deus com futilidade ou inutilidade. Isso é algo que a gente não deve fazer. Tá bom? E a lição termina: como carregar o nome de Deus com mais fidelidade? Eu acredito, de novo, tocando nesse ponto, nós devemos ter uma vida coerente. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, se nós dizemos que acreditamos em Deus, nossas palavras devem ser refletidas nas nossas atitudes.
E isso é o que as pessoas vão ver, e isso pode ser interpretado como tomar o nome de Deus em vão. Bom, então, terça-feira, dia 12/10, a lição dos adultos, o livro da aliança, vem falando porque no livro de Deuteronômio, a palavra aliança está muito presente, né? Porque Moisés realmente quer reforçar que a aliança que foi feita com os pais desse povo, dessa nova geração, e essa nova geração era o quê? Eram pessoas que haviam nascido no deserto e pessoas que eram crianças quando houve aquela situação lá com os espias. Lembra que Deus disse que todos que eram mais velhos que 20 anos iriam morrer no deserto. Então, todos que eram jovens, né, mais novos que 20 anos e que eram crianças, e os que nasceram no deserto, eram essa nova geração. Então, Moisés repete, dá esse último recado, reforçando que a aliança foi feita não apenas com os pais, mas com essa nova geração também. E o objetivo era transmitir essa aliança também para as próximas gerações, né? Não foi feito em um momento específico para pessoas em específico, né? A aliança foi feita com todas as gerações que viriam ali a partir deles. E como que essa aliança foi então estabelecida? Deus dá a lei, né? E aí fala o seguinte, olha, a parte de vocês na aliança é a obediência. A parte minha na aliança é abençoar vocês. Tanto que, gente, a gente sempre reforça isso aqui, né? E é muito interessante a gente ver esse aspecto. Sempre que a gente vê Deus conversando com o povo, falando de abençoar, Deus sempre fala, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis, se vocês não adorarem a outros deuses, eu vou abençoar vocês. Lembra da historinha que eu disse ontem? Deus nos salva, nos dá salvação de graça, mas também nós precisamos demonstrar que estamos salvos através da nossa obediência. Lembra da historinha do copo de água que eu contei ontem? Se você está vendo esse vídeo e não sabe essa historinha do copo de água, volta no vídeo de ontem que eu explico a historinha, tá bom? A lição dos jovens não é legalista, né? Fala a respeito da afirmação que muitas pessoas fazem, dizendo que o Velho Testamento e que o Deus do Velho Testamento é legalista, né? Porque você tem que obedecer, você tem que obedecer, você tem que obedecer. E a lição traz uma pergunta, né? Que a gente pode refletir: como paramos de ver o mandamento como legalista? Ou seja, como que a gente muda a nossa perspectiva e encara os 10 mandamentos como não sendo só a lei, mas sendo a expressão do caráter de Deus e do amor de Deus por nós. Porque aí a gente tem depois uma situação que são dos dois extremos. Então a gente tem atitudes do povo que se tornaram legalistas e aí criaram uma série de regras baseadas na lei, e que a gente tem os fariseus, por exemplo. Isso aconteceu principalmente depois do cativeiro, né, do povo na Babilônia, etc. A lição vem falando isso. E ao mesmo tempo você tem aquelas pessoas que viviam em pecado e não se importavam em guardar a lei de Deus, né? Mas o importante, gente, é que Deus sempre quis o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Ele não quer que nós o obedeçamos por obedecer. Ele quer que nós tomemos uma decisão conscientemente de obedecê-lo porque nós o amamos. E aí eu queria ler para vocês 2 versos que eu acho bem interessante, que em Gênesis 15:6, que diz o seguinte, olha, falando de Abraão, né, que Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado por justiça, ou seja, o Novo Testamento já vem trazendo a ideia de graça. Não é uma série de ensinamentos que falam apenas sobre a obediência da lei, mas vem falando aqui que Abraão, apenas pelo fato de crer, já lhe foi imputado por justiça. Mas, ao mesmo tempo, aqui no capítulo 26 de Gênesis também, você pode conferir aí, no verso 5, diz o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis.
Ou seja, Abraão, ao mesmo tempo que já havia sido salvo porque ele creu, ele também obedeceu e guardou os mandamentos que ainda não foram colocados em pedra, né? Isso veio só séculos depois. Mas esses mandamentos, eles já estavam no coração de Abraão e Abraão os obedeceu, né? Porque ele amava e porque ele creu em Deus. Então, isso é muito interessante da gente ver que essa ideia de salvação e de graça já estava presente no Gênesis e que o Velho Testamento não é só lei, lei, lei e obedeça porque você tem que obedecer, né? Mas que as duas coisas, o crer e o obedecer, estão juntas, tá bom? E vem falando também a respeito da questão dos mandamentos e do sábado, né? Porque aparentemente não tem uma razão para ser cumprido, né? Então, por exemplo, não matar, não adulterar, isso tem a ver com seu amor pelo próximo, né? Não adorar outros deuses e tal. Agora, o sábado, ele tá ali porque Deus pede que nós o obedeçamos. Ele simplesmente pede, né? Ele não dá nenhuma razão para isso, a não ser a obediência. Então, quando Deus pede para a gente guardar o sábado, ele pede para que nós o façamos numa demonstração de amor e de obediência. Também achei bem interessante esse ponto aqui, né? Então, como paramos de ver o mandamento como legalista? Eu acho que uma boa forma, e você pode pensar na sua forma aí, de nós vermos o mandamento como não sendo legalista, é a gente pensar que aquilo é uma demonstração do caráter de Deus e uma demonstração do amor de Deus por nós. E em retribuição e em resposta desse amor que Deus nos dá, nós também vamos amá-lo e, consequentemente, vamos obedecê-lo cumprindo esses mandamentos, né? Eu acho que essa é uma boa forma da gente enxergar esses aspectos. Vamos então falar da lição dos jovens primeiro, do momento hipertexto, porque na quarta-feira é dia de fazer o mapa mental, né, a rede semântica, que é quando a gente tem aquela palavra e a gente vai construindo os conceitos ao redor dessa palavra. A palavra de hoje é mandamentos, tá bom? Então, a gente pode pensar em várias coisas que fazem intersecção ou que estão ligadas ao conceito dos mandamentos que nós aprendemos durante essa semana. Então, o que eu pensei? Logo, o primeiro aqui é o amor. E eu tava olhando nos outros mapas mentais que eu faço, porque como eu não tenho a lição física, né? Eu faço aqui tudo nos cadernos, né? Que eu vou fazendo essas anotações aqui para estudar a lição. Então, eu vejo que essa palavra amor sempre está presente. Por quê? Porque Deus é amor, né? E os mandamentos também são um reflexo do amor de Deus por nós. Porque tem a ver com relacionamento, né? Outra palavra que eu coloquei, mas relacionamento com o quê? Relacionamento de Deus conosco, relacionamento de nós, né? O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, né? Que é aquela divisão que a gente já conversou essa semana sobre os 10 mandamentos, né? Dos 4 primeiros e dos outros 6, ok? Outra coisa também é o coração. Por quê? Porque os mandamentos devem estar no nosso coração. Isso significa que a gente não deve cumprir os mandamentos ou obedecer a Deus só por fazer, só por cumprir, só por obedecer. Mas nós também devemos fazer isso como reflexo do nosso amor por Deus. Então, esses mandamentos têm que estar escritos no nosso coração. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós o obedeçamos porque é a nossa decisão e porque nós o amamos, não simplesmente para a gente ganhar pontinho para ir para o céu, até porque isso não existe, né? Outra coisa, como eu já falei aqui algumas vezes, a palavra obediência, né, tem a ver. Outra palavra também que eu coloquei aqui é a referência. Os mandamentos que Deus deixou para nós são a nossa referência de moralidade, né? Então, muitas pessoas até usam a figura falando que o mandamento é como se fosse um espelho, que quando nós olhamos os mandamentos, né, a gente consegue ver o quanto nós somos pecadores, né, o quanto nós precisamos melhorar. Então, os mandamentos de Deus são a nossa referência moral. E outra aqui que eu coloquei criação. Por que eu coloquei criação?
Bom, semana que vem é o sábado da criação, até coloquei a camiseta aqui. É no dia 23 de outubro. É um sábado especial em que nós aproveitamos para fazer eventos, né? Falando de criacionismo, a gente faz isso o ano inteiro, mas é um mês em que é comemorativo para a gente chamar a atenção das pessoas para isso. E por que eu coloquei criação? Porque especialmente o quarto mandamento, a gente falou ontem, ele não tem exatamente um sentido, por exemplo, Deus não pede para eu fazer isso em respeito às pessoas, mas Deus, ele nos dá esse quarto mandamento, ele apenas pede, né? Ele só quer a nossa obediência, ele não dá exatamente uma razão, uma consequência para isso. Então, quando ele pede para a gente guardar o sábado, ele pede para nós guardarmos o sábado porque ele nos criou. E em respeito e adoração à sua criação e ao Deus Criador, nós o obedecemos. E se vocês pararem para pensar, em vários lugares na Bíblia, em que fala sobre a importância, né, que Deus chama atenção para a guarda do sábado, para se lembrar do sábado, para respeitar o sábado, sempre vem logo depois uma referência a Deus como Criador. Porque Ele criou os céus e a terra, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele é todo-poderoso e Ele é o Criador. Então, isso chama a atenção e relaciona o mandamento de Deus, que é o sábado, com a criação, né? E isso mostra que a criação é verdade, que a criação realmente aconteceu e que Deus realmente criou a vida e formou esse planeta em uma semana de 7 dias, né? Em 6 dias ele criou e no 7º ele descansou. Porque tem muita gente aí que tenta relativizar isso, falando que Deus usou evolução, etc. Mas quando a gente acredita nos mandamentos, quando a gente entende que esse é um pedido de Deus para nós, a gente entende que se os mandamentos são verdade, a criação também é verdade, porque os dois eles estão ligados. Deus chama a atenção para o fato da criação no quarto mandamento, tá bom? Essa reflexão que eu queria fazer quando eu coloquei a palavra criação, que já foi muito, inclusive eu falei demais. Mas só passando rapidinho pela lição dos adultos, seu povo especial, a lição comenta a respeito da importância do povo de Israel ser um povo único, um povo escolhido por Deus, um povo especial que levaria o nome de Deus para as outras nações. O povo de Israel era a única nação que conhecia o Deus verdadeiro e por isso Deus fez aliança com o povo. A função do povo era mostrar a Deus para as outras nações, que eram idólatras, que eram cruéis, né? E a gente sempre fala aqui, eles sacrificavam os seus filhos a ídolos, né? Aquele deus Moloque, que era um deus de ferro, e que eles colocavam o fogo ali, né, a lenha, o ferro ficava incandescente, eles colocavam as crianças numas mãos assim que o Deus tinha, né, quando o ferro ficava incandescente, colocavam as crianças ali, as crianças morriam queimadas, né? Então, que tipo de Deus é esse que pede o sacrifício do seu filho? Né? Então era esse tipo de idolatria e crueldade que o povo de Israel estava lidando com as nações que estavam ali na sua região. Então, quando Deus ele chama o povo, ele adverte o povo a respeito dessas nações e dá a missão para que eles falem e mostrem o seu Deus a essas nações, né? Por isso que o título da lição é Seu Povo Especial. Ok? É por isso que Israel foi escolhido como o povo da aliança. Eles tinham uma missão muito específica, assim como nós temos uma missão muito específica hoje também, que é mostrar para as pessoas o nosso Deus, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, das nossas decisões, através das nossas palavras, e a gente precisa pedir muito a Deus para que nós sejamos coerentes, né? Porque nós, como pecadores, não temos essa tendência, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Essa é a nossa tendência como pecador. A lição dos jovens de quinta-feira, o coração de Yahvé, ela traz vários aspectos do relacionamento de Deus com o povo. Literalmente, cada parágrafo é um aspecto. Né? Então, primeiro, ela vem falando sobre o fato de Deus ter dado o seu próprio filho para morrer, para nos dar de presente
a salvação, para nos dar a salvação de graça. Então vem falando que Deus, ele é justo e também ao mesmo tempo capaz de justificar aqueles que aceitam a salvação através da fé em Jesus, né, que acreditam em Deus, que creem em Jesus. O outro aspecto é a forma como Deus se relaciona com o seu povo usando a figura do casamento. No trimestre passado da lição dos jovens, a gente estudou esses pontos de sexualidade. A gente viu que realmente Deus usa essa imagem do casamento para mostrar o seu relacionamento com o seu povo, para mostrar a seriedade desse casamento. E quando Deus ele fica irado, ou seja, quando o povo trai a Deus, idolatrando a outros deuses, pecando, né, caindo em pecado, Deus fica magoado e irado porque ele sente as dores da traição e que é comparado a quando o marido ou a esposa é traído pelo cônjuge, né? Então, vem trazendo também esse aspecto. Outra coisa é a respeito de Deus como responsabilizando as pessoas, não encobrindo o pecado. E eu acho muito interessante, eu acho que foi na primeira semana no texto da comunidade da lição dos jovens, que eu não tá na lição quem foi escrever, mas eu achei muito interessante, é que Deus é um pai que educa, né? Quando eu não sou mãe, mas não sei se você é pai ou é mãe, mas eu uso muito a figura de quando eu era professora, né? Quando eu era professora, né, eu queria educar os meus alunos, queria que eles aprendessem a matéria. Então eu colocava os limites para que eles pudessem aprender. E quando eles não faziam tarefa, quando eles não entregavam o trabalho, imediatamente vinha a consequência dessa atitude, que é o quê? Que é deixar de ganhar nota, né? Que é ter que ligar para casa para falar para o pai e para a mãe que o filho não está fazendo as atividades na escola. Então toda ação tem a sua consequência. Quando Deus se relaciona com o seu povo e Deus pede para que o povo o obedeça e o povo não obedece, é claro que tem as consequências, porque Deus é um pai que educa, não é um pai que mima, né? Então vem trazendo também esses aspectos importantes. Outra coisa que eu também achei interessante é a questão que fala no mandamento lá que Deus é Deus misericordioso que visita a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração. O que isso quer dizer, né? E é legal porque a ciência vem trazendo algumas coisas que trazem luz sobre outras que estão escritas na Bíblia. Então, o primeiro ponto é que às vezes acontecia de que 3 gerações vivessem ao mesmo tempo, né, de forma contemporânea. Então, na minha casa isso acontece, por exemplo, a minha avó tá viva e tem a minha mãe e tem eu. Tem, por exemplo, primos meus que já têm filhos, aí tem 4ª geração. Então, de alguma forma, alguns costumes acabam passando. E se esses costumes têm a ver com a iniquidade, então isso vai passar de pai para filho. E aí eles também falando, por exemplo, de alguns vícios, como o alcoolismo, né? Outros costumes que são prejudiciais, que podem ser passados para as próximas gerações, porque a gente tem o componente epigenético, né? Que não é exatamente a mudança no DNA, mas é a forma como o DNA se expressa. E isso tem a ver com mudanças no ambiente, até mesmo hábitos. A alimentação também, obesidade. Então, isso já tem estudos mostrando que essas mudanças na expressão do DNA na epigenética acabam sendo passadas para os filhos até a terceira e quarta geração, né? Então você vê assim, olha só que interessante, a Bíblia tinha razão, né? E 3.000 anos atrás foi escrito. É muito interessante isso. Então é muito legal a gente ver esses aspectos da forma como Deus se relaciona com o seu povo e o porquê ele tem determinadas atitudes. E só comentando aqui rapidinho, para o vídeo não ficar mais longo, o título da lição dos adultos, outras imagens.
e vem falando de imagens que Deus usa para se relacionar com o seu povo, porque Deus precisa usar figuras que estão próximas. Então ele usa, por exemplo, a aliança, que na época era o contrato, né, em que você tem um acordo em que os dois têm suas responsabilidades. Eu já falei sobre isso no vídeo de ontem. Né? Ele usa também a figura de família, ele usa, por exemplo, a figura do pai, que eu comentei, né, agora na lição dos jovens. Deus é um pai que educa. Jesus, quando ressuscita, ele fala sobre os seus irmãos, que ele tem que voltar para ver os seus irmãos. Também tem figura usando como, isso é muito recorrente, especialmente no Pentateuco, né, de falar da minha herança, porque vocês têm direito à minha herança, enfim. São formas, né, de Deus se comunicar conosco, porque Deus é muito didático, gente. Ele vai usar sempre coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente conhece, para que a gente entenda a forma como Ele quer se relacionar conosco. Tá bom? Falando então da lição de sexta-feira aqui dos jovens, o título é As 10 Palavras e o Povo de Deus. E a lição basicamente faz uma retomada dos 10 mandamentos, destacando alguns mandamentos que a gente viu durante a semana, né? Vem falando novamente, na verdade, a lição dos jovens, ela basicamente é uma compilação de várias citações de Ellen White sobre o tema da semana, né? Então, por isso que às vezes fica meio repetitivo, porque a gente vê aqueles pontos que a gente estudou essa semana e a gente vê o fundamento desses pontos, não só na Bíblia, mas também no Espírito de Profecia. Então, a gente vê reforçando ela falando novamente sobre o relacionamento que Deus tem com o seu povo, que é o relacionamento que é comparado ao casamento e que toda vez que o povo cede à idolatria, que adora outros deuses, é como se fosse uma traição e Deus se sente traído, com o mesmo sentimento de quando o cônjuge trai o seu cônjuge, né? Ou quando a esposa trai o marido, ou quando o marido trai a esposa. Outro ponto, falando sobre aquela questão que eu comentei ontem com vocês sobre a iniquidade dos pais e dos filhos, né? Que isso seria passado até a terceira e quarta geração. E ontem eu comentei para vocês que a ciência vem falando alguns pontos que vem reforçando isso, né? Especialmente relacionado à epigenética, mas também porque a gente tem hoje 3, 4 gerações vivendo juntas, né? Então, você acaba passando, por exemplo, más tendências, apetites distorcidos, uma moral corrompida, enfermidades que podem ter a ver com a sua alimentação, pode ter a ver com bebida, pode ter a ver com uso de drogas, pode ter a ver com maus hábitos dentro de casa, como valorizar algumas coisas que podem ser prejudiciais, né? Então você passa alguns valores ou você deixa de passar valores que são importantes, isso vai se perpetuando ao longo das gerações, né? É importante a gente entender que durante o nosso crescimento a gente absorve muito dos nossos pais e das pessoas que estão perto de nós. Então, se os nossos pais, se os nossos cuidadores transmitem bons valores, a gente vai agregar esses valores à formação aqui da nossa identidade e a gente, quando tiver filhos, a gente vai passar isso também para as outras pessoas, né? Para os filhos, para os amigos, etc. Então, por isso que esse ponto é importante. Não tomar o nome de Deus em vão, né? Quando a gente falou sobre isso também, que não apenas em conversas triviais, às vezes a gente acaba tratando o nome de Deus não com a seriedade com que deveria, ou a gente vê outras pessoas usando o nome de Deus em vão, né? Para tentar conseguir alguma coisa, e isso também é errado. E finalmente, falando a respeito do sábado. E eu falei para vocês aqui a respeito da importância do sábado e do fato de o quarto mandamento estar diretamente ligado com a criação, né? Isso mostra a validade e a veracidade da criação e do quarto mandamento, né? Inclusive, o quarto mandamento, o sábado, tem o nome e o legislador, o Deus, né? O nosso Deus. E o título dele é o nosso Criador, porque em 6 dias criou os céus, o mar e a terra, né?
Lembra-te do sábado para santificar, porque em 6 dias fez, etc, etc. É um mandamento essencial, assim, lógico que todos eles são iguais, mas é central, especialmente na nossa crença como adventistas do sétimo dia e na crença na mensagem da criação, né? E semana que vem, no dia 23, a gente vai ter o sábado da criação. E aqui no canal vou ter vários conteúdos especiais a respeito de criação, a respeito de criacionismo, vão ter muitos eventos, então vai ser muito interessante ter a oportunidade de falar melhor sobre isso, tá bom? Então, prepare-se. Falando agora da lição dos adultos, que é o estudo adicional, né? Vem retomando essa questão do evangelho, de quando Jesus veio, ele nos deu a salvação, né? Que a salvação ela é pela fé, a gente não tem mérito nenhum, então as nossas obras não têm o valor para alcançar a salvação. Na verdade, as nossas obras, elas são resultado de que nós já estamos salvos e por isso, em retribuição e pelo nosso amor a Deus, nós obedecemos, porque a gente faz isso com prazer, né? E também vem falando um ponto muito interessante a respeito do plano da redenção, que desde antes da fundação do mundo, a Trindade, Deus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles já bolaram um plano para resgatar a humanidade por causa do pecado. E aí eu fico pensando assim, poxa vida, mesmo antes de Deus nos criar, Deus já sabia que o pecado ia entrar aqui, mesmo assim ele nos criou. Que amor é esse, né? Como diria a música, que amor é esse? É muito... a gente não tem palavras e não tem como explicar, né? E mostra realmente o amor de Deus por nós, em que mesmo nós pecadores, Deus vai lá, nos persegue e quer nos salvar. E isso é mostrado não apenas com Jesus, a partir do momento que Jesus está aqui na Terra, lá no Novo Testamento. Mas isso é algo que permeia a Bíblia desde a criação do mundo, passando por Noé com o dilúvio, sendo uma imagem, né, Noé ali como uma figura de Jesus que iria salvar, né, o remanescente ali. Depois vem com Abraão, né, o pai da fé, e a promessa de que a fé de Abraão é que o salvou e não as obras que ele fazia. Então, tudo isso a gente vê que é muito importante e não é novidade do Novo Testamento. Jesus veio para cumprir a lei, Jesus veio para reforçar algo que já havia sido dito desde lá do início, tá bom? Então, pessoal, é isso. A gente vai encerrando a nossa semana por aqui. A partir dessa semana, todas as semanas também vai ter um vídeo só com todos os estudos de todos os dias. Então, às vezes pode ser mais fácil poder assistir na sexta-feira antes de passar a lição. Tá certo? Então, a gente se vê no sábado, na introdução da lição 4. Tá certo? Até!